culto de estudo e oração da Igreja Batista Ágape em Indaiatuba, 31 de março. Março nós tiramos para estudar o Evangelho de Mateus, não é? E assim sucessivamente. Depois nós estudaremos no mês de abril Marcos, né? Mateus, Marcos, Lucas e João. Março, abril, maio e junho, não é? Hoje nós fecharemos o tema do Evangelho de Mateus, não é? E um dos principais objetivos, amados, que a gente prepara, né, através da ação do Espírito Santo, é que a gente tenha uma visão de cima, sobrevoando o Evangelho de Mateus, sobrevoando o Evangelho de Marcos, numa ótica realmente, numa ótica de Deus, numa ótica de Jesus, do Espírito Santo. E um dos objetivos, além do conhecimento, é evidente, não é? Além de algumas revelações, evidentemente, o grande objetivo é para fomentar mais o nosso conhecimento, para aguçar mais a nossa curiosidade, não é? Porque a palavra de Deus, ela, quanto às suas definições e revelações, ela é infinita, né? Então, um dos grandes objetivos é esse, fazer com que a gente, como filhos do Senhor, nós tenhamos mais vontade de estudar, vontade de meditar, vontade de entrar em alguns textos, sempre perguntando por quê, para quê, não é? Amém? Então, se você perdeu alguma ministração, nós temos no nosso canal, né? Isso é gravado, né? No nosso canal lá de YouTube, tá certo? Na parte de culto de estudo e oração. Eu convido então, amados, para nós irmos em Mateus 16. Eu convido, amados, para que nós vamos para o Evangelho de Mateus no capítulo 16. Eu estarei lendo a partir do verso 13 de Mateus 16. A palavra do Senhor diz: Indo Jesus para a região de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: Quem os outros dizem que é o Filho do Homem? E eles responderam: Uns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros dizem que é Jeremias ou um dos profetas. Ao que Jesus perguntou: E vocês? Perguntando aos discípulos: E vocês? Quem dizem que eu sou? Respondendo Simão Pedro disse: O Senhor é o Cristo. O Senhor é o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado é você, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que revelaram isso a você, mas meu Pai que está no céu. Também eu lhes digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra será desligado nos céus. Então Jesus ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Cristo. Pai, em nome de Jesus, nós estamos na sua presença, Pai, rendidos, Pai, a Ti, a sua soberania, a seu Espírito Santo, que Ele nos conduza agora, nos ensinando e revelando a sua palavra, Pai.
Em nome de Jesus Cristo, Pai, que nós não tenhamos nenhuma interferência, que a ministração do Espírito Santo do Senhor seja em liberdade, que as nossas mentes, os nossos corações estejam cativos nesse momento, a Tua palavra. Em nome de Jesus nós oramos. Quando nós vamos para esse texto, eu quero extrair daqui pelo menos duas partes importantes do texto. Aqui Jesus Cristo, ele vai se apresentando como Jesus, como fundamento da igreja. Jesus Cristo vai se apresentando aqui como aquele que edificaria a igreja, que protegeria a igreja, que guardaria a igreja, não é? Então, amados, nesse momento, Jesus Cristo, ele dá também a autoridade a Pedro, que recebeu revelação do Espírito Santo de Deus, para que ele fosse o fundamento da igreja. Pedro, que quer dizer pedra. Então, Pedro, a pedra, essa pedra o que? Edificaria o que? A igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Como pastor, como pregador, como o primeiro líder da igreja primitiva. Então, nesse momento, quando o Pai dá essa revelação a Pedro, dá essa revelação de que Jesus é o Cristo, que Jesus é o Messias, não é? Deus, ele dá um sinal para Jesus Cristo. É esse que tem a revelação, é esse que edificará a minha igreja. Começa aqui esse ministério maravilhoso, ministério de pregação, ministério evangelístico, ministério pastoral, amém? Através da vida de Pedro, ele edifica. E Jesus Cristo, ele crava para Pedro, porque Jesus Cristo sabia, claro que sabia, todas as provações de Pedro, não só de Pedro, como de todos os apóstolos que passariam para levar a palavra. Amém, igreja? Todos nós sabemos, não é? De quão difícil foi o início da igreja, como vem sendo difícil as perseguições, as angústias, as mortes em nome de Jesus. Então, na verdade, Jesus Cristo aqui, ele crava para Pedro e para mim e para você, dizendo: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Tentarão até o último momento, como vem tentado. Levantarão os demônios. Estarão contra a igreja, contra os servos. Mas de forma alguma, Pedro, de forma alguma, amada igreja, de forma alguma prevalecerá contra a igreja. Isso, na verdade, é uma afirmação de Jesus Cristo, mas também um ato profético. As portas do inferno não prevalecerão. E nesse momento, Jesus Cristo passa autoridade para Pedro. Jesus Cristo passa autoridade para mim e para você, como cristãos. E aqui, mais uma vez, Jesus Cristo deixa revelado quão importante é as nossas palavras, que às vezes a gente não dá muita importância. Porque o que Jesus Cristo fala para Pedro aqui, no verso 19, eu lhe darei as chaves do reino do céu, o que você ligar na terra, será ligado no céu. O que você ligar na terra, será ligado no céu. O que você desligar na terra, será o quê? Desligado no céu. Não é só a verbalização,
é, na verdade, um compromisso espiritual que nós temos em tudo aquilo que nós orarmos, nós pedirmos, nós clamarmos, nós acordarmos, nós às vezes blasfemarmos. O poder da palavra aqui, ela é eminente, não só para pastor, evidentemente, não só para apóstolo, mas evidentemente para cristãos. O poder da nossa palavra, tudo aquilo que a gente liga na terra, automaticamente no céu está ligado. Grande ensinamento de Jesus Cristo. O Evangelho de Mateus, ele é o evangelho que mais trata de ensino dos evangelhos. Ele trata de uma forma absolutamente pedagógica. Automaticamente, Mateus, ele, como é escrito para os judeus que amam o ensino, que amam a leitura, que amam a revelação do Senhor, que amam a palavra do Senhor, o objetivo de Mateus é ensinar. E um dos primeiros ensinos maravilhosos, e eu convido você a Mateus 5, é um ensino maravilhoso, Mateus 5, no verso 17. Mateus 5, verso 17. Diz o seguinte, dentro do contexto do Sermão do Monte, amém? Começou o Sermão do Monte com as bem-aventuranças, sal, luz, agora vem o quê? Um ensinamento a respeito da lei, e quem está ouvindo é o judeu. 17 de Mateus 5, não pense que vim revogar a lei e os profetas. Não vim para revogar, mas para o que? Cumprir. Porque em verdade lhes digo, até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que desrespeitar um desses mandamentos, ainda que de menores, e ensinar os outros a fazer o mesmo, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino do céu. Porque eu afirmo que se a justiça de vocês não excederem muito a dos escribas e fariseus, jamais entrarão no reino dos céus. O que Jesus Cristo está dizendo aqui? Que lei é essa? É o Torá. São as leis, os mandamentos que Moisés recebeu. E que até então regia o quê? O povo de Deus. Um povo que ficou 400 anos escravizado e que precisaria de uma constituição. Mas Deus, amados, ele é tão perfeito, perfeitíssimo, que na verdade a lei, ninguém, eu vou repetir, ninguém, desde Moisés até Jesus Cristo, conseguiu cumprir a lei. O único que cumpriu, quem foi? Foi Jesus Cristo. E ele diz aqui, eu não vim revogar a lei, mas eu vim para cumprir. Eu vou cumprir integralmente. Porque na verdade essa lei, ela serviu de aio, ela serviu o quê? De guardiã, ela serviu o quê? De direcionamento para quem? Para a chegada de Jesus Cristo. A lei é o Antigo Testamento, Jesus Cristo é o Novo Testamento. Mas ele não veio revogar, ele veio falar o seguinte: agora só tem dois. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o seu irmão como a ti mesmo. E isso está claro pelo apóstolo Paulo em Gálatas, no capítulo 3, que diz o seguinte, 3, 24 e 25, que maravilhoso a confirmação disso que eu estou falando.
Gálatas 3:24, de maneira que a lei se tornou nosso guardião, o nosso condutor, para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados pela fé. Não pelo cumprimento da lei, mas pela fé. Mas agora que veio a fé, já não permanecemos subordinados ao guardião. Que coisa maravilhosa! Nós não precisamos ficar subordinados mais à lei. Porque agora, o que me torna inocente, o que me justifica, quem é? A fé. A fé em quem? No Cordeiro, em Cristo Jesus. Amém, igreja? Que coisa maravilhosa. Então, na verdade, Mateus ele começa com esse ensino dizendo, amados, a lei, a Constituição, ela é provisória até a chegada do Messias, até a chegada do Cristo. Por favor, agora é Cristo. Vocês estão entendendo? Mas Jesus Cristo, ele é o único que veio sem pecado por isso. Porque só sem pecado ele conseguiria cumprir a lei. Em sua o quê? Totalidade. Amém, igreja? E aí Mateus, ele continua com os grandes ensinamentos, na verdade para quebrar o quê? Alguns paradigmas do judeu, quebrar e nos ensinar, tá certo? O que valeria a partir de agora? A respeito de ira, a respeito de adultério. Mateus trata do divórcio, do amor aos inimigos. Mateus trata, amados, de um assunto importantíssimo, para mim e para você, mas também para o judeu, que está lá em Mateus 6, de 1 a 4. Um pouquinho depois, Jesus Cristo diz, Sermão do Monte, para o judeu, para mim, para você, para os filhos dele, evitem praticar as suas obras de justiça diante dos outros para serem vistos por eles. Porque sendo assim, vocês já não terão nenhuma recompensa junto ao Pai de vocês que está no céu. Quando, pois, você der esmola, não fique tocando trombeta nas sinagogas e nas ruas, como fazem os hipócritas, para serem elogiados pelos outros. Que coisa maravilhosa! Em verdade lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas, ao dar esmola, que a sua mão esquerda ignore o que a mão direita está fazendo, para que a sua esmola fique em secreto. E o Pai, e o seu Pai, que te vê em secreto, lhe dará a recompensa. Que coisa maravilhosa! E isso é direto para o judeu. Que o judeu, ele sempre faz isso e fez isso, não é? Então, na verdade, esses ensinamentos vêm para corrigir essa postura. Na verdade, amados, ele vem para começar a nos ensinar, a ensinar os judeus, mas a nos ensinar o caráter de Cristo. O que Jesus Cristo, o Novo Testamento, o Messias, o Filho de Deus, o Filho do homem, ele quer nos ensinar. Que a gente pratique o caráter de Deus, porque somos imagem e semelhança de Deus. E ele continua, não é? no Mateus, ensinando o quê? Como orar. Maravilhoso, Pai Nosso. Não é? De que forma, não é? A gente deve iniciar e terminar as nossas orações. Imediatamente depois, ele também fala do quê? De jejum e oração. Amém, igreja? Então, tudo tem uma ordem, tudo tem uma sequência. Sequência essa que trata, em Mateus ele trata muito, ele dá muita ênfase. Você pode ver de todos os evangelhos. Ele dá muita ênfase o que? A segunda vinda de Jesus Cristo. Por quê, amados? Mais uma vez,
os profetas lá do Antigo Testamento, eles não apontavam só para a primeira vinda de Jesus Cristo, como Messias, como Redentor, como Salvador, amém, como Conselheiro. Não foi só isso. Os profetas, além disso, eles apontaram para Jesus Cristo como juiz. Não mais como Messias, e sim como juiz. E essa segunda vinda, amados, dá o quê? Dá a certeza de que depois da morte e ressurreição do Messias, de Jesus Cristo, haveria um período, não é? Que nós teríamos essa oportunidade de sermos religados ao Espírito Santo do Senhor, através da nossa fé em Jesus Cristo, mas que, num determinado período, ele o quê? Ele voltaria. Não mais como Messias, como Redentor, mas sim como juiz. Isso está aqui em Daniel 12, 2, 3. Eu peguei só uma passagem, amados. Existem algumas, mas ele diz aqui, Daniel 12, 2, 3. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha e horror eterno. Os que forem sábios resplenderão como o fulgor dos firmamentos, e os que conduzirem muitas justiças brilharão como as estrelas sempre e eternamente. Amém, igreja? Muito bem. Mateus dá ênfase a essa volta. Mateus dá ênfase à segunda volta. E ele aborda no capítulo 24, numa sequência, num ritmo maravilhoso, o quê? A destruição do templo, os princípios das dores que está aí, a grande tribulação. E Mateus aqui, amados, ele enfatiza, ele dá ênfase de que a sua igreja passará pela grande tribulação. Eu convido você, Mateus 24, 22, isso nós nos aprofundaremos mais no curso de Apocalipse. Mas quando nós vamos lá para Mateus 24, 22, não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Mediante o quê? A grande tribulação, a passarem pela grande tribulação. Amém, igreja? Então, na verdade, o Evangelho de Mateus, ele dá uma ênfase muito grande nisso. E aí sim, depois da grande tribulação, amém? Aí sim, depois dos princípios das dores e da grande tribulação, vem o quê? O Filho de Deus. Jesus Cristo voltando em glória, em tremenda glória, para quê? Para buscar a noiva, para buscar a sua igreja, para julgar e não só julgar, para reinar eternamente. Amém, igreja? Amém, glória a Deus. Cumprimos aqui, graças a Deus, o nosso panorama, Nós vimos então no Evangelho de Mateus que ele foi escrito principalmente para os judeus. Em Mateus nós vimos Jesus Cristo sendo apresentado como rei, maravilhoso isso, o rei, do reino dos céus, descendente de Davi, não é? Descendente de Davi, filho de Davi. Mateus dá ênfase à soberania de Jesus Cristo e o apresenta como leão da tribo de Judá. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Amém, igreja? Glória a Deus por isso, eu agradeço a Deus, desse maravilhoso estudo que nós tivemos de Mateus, nesse panorama, e que eu oro para que tenha servido e que sirva, para que a gente se aprofunde mais. Amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço. Eu honro, Pai, a sua palavra, eu honro o seu santo nome. Muito obrigado.
Muito obrigado pela ministração do Espírito Santo, pelo ensino. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa cada vez mais colocar em nossos corações, Pai, a necessidade do Espírito Santo tem de nos ensinar mais, de nos revelar mais a sua palavra, tão necessária, Pai. O Senhor continue nos dando entendimento, que o Senhor continue nos dando revelação, que o Senhor continue nos amparando, Pai. E mais uma vez é um privilégio conhecer mais de Ti, da Sua palavra. Em nome de Jesus nós oramos, em nome de Jesus nós agradecemos e que o Senhor fique agora com a oração, Pai, dos Seus santos, dos santos da Sua igreja. Em nome de Jesus oramos, amém.